Olá, católico! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um dia do nosso retiro quaresmal, nosso instante diário de reflexão. Estamos fazendo um caminho de conhecimento das considerações sobre as verdades eternas, guiados por Santo Afonso Maria de Ligório e seu livro Preparação para a Morte. Um ótimo livro que nós estamos lendo nessa quaresma, lendo e meditando. Hoje nós vamos já para a consideração 23ª. O título dela é Dos enganos que o inimigo sugere ao pecador. Né? Vamos lá? Em nome do... Opa, já está gravando, foi mal, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração 23ª. Dos enganos que o inimigo sugere ao pecador. Apesar de que muitos pensamentos incluídos nesta meditação já tenham sido considerados nas precedentes, é útil, todavia, compendiá-los e reuni-los aqui, a fim de combater os enganos usuais de que se serve o demônio para iludir os pecadores à reincidência em suas culpas. Ponto 1º. Imaginemos que um jovem, réu de graves pecados, confessou-se e recobrou a graça divina. O demônio tenta-o novamente, a fim de que recaia em seus pecados. O jovem resiste no princípio, mas começa a vacilar em vista das ilusões que o inimigo lhe sugere. Meu irmão, lhe direi, que queres fazer? Desejas porventura sacrificar a uma vil satisfação essa excelsa graça de Deus que reconquistastes e cujo valor excede ao do mundo inteiro? Queres firmar por tuas próprias mãos a tua sentença de morte eterna e condenar-te a sofrer para sempre no inferno? Não, responder-me-ás, não quero condenar-me, mas salvar a minha alma. Mesmo que cometa esse pecado, confessá-lo-ei logo. Tal é a primeira sugestão do tentador. Confessar-se depois, entretanto, perde-se a alma. Dizei-me, se tivesses na mão uma formosa joia de altíssimo valor, lançá-la-ias ao rio, dizendo, procurá-la-ei com cuidado, pois espero encontrá-la? Tens, entretanto, em tua mão essa joia riquíssima de tua alma, que Jesus Cristo resgatou com teu sangue, com seu sangue. Voluntariamente a lanças no inferno, pois no ato de pecar, cais condenado e dizes que a recobrarás pela confissão. E se não a recobras? Para recuperá-la é mister verdadeiro arrependimento, que é um dom de Deus. E Deus pode não te conceder. E se a morte vier e te arrebatar o tempo para a confissão? Asseguras que não deixas passar uma semana sem confessar suas culpas. E quem te prometeu essa semana? Dizes que te confessarás amanhã. E quem te promete esse dia? O dia de amanhã, diz Santo Agostinho, Deus não te prometeu. Talvez te concederá, talvez não. Como aconteceu a muitos, que se recolheram sadios à noite para dormir em suas camas e amanheceram mortos. A quantos o Senhor feriu de morte no próprio ato do pecado e os precipitou no inferno? E se fizesse o mesmo contigo? Como conseguirias remediar a sua eterna perdição? Persuade-te, pois, de que, com o dizer, depois me confessarei, o demônio tem arrastado ao inferno milhares e milhares de almas. Porque raras vezes se encontrarão pecadores tão desesperados que queiram condenar-se a si mesmos. Todos, ao pecar, o fazem com a esperança de reconciliar-se depois com Deus. E é esta a causa por que tantos infelizes têm sido condenados, tornando-se irremediavelmente perdidos. Talvez digas que não poderás resistir à tentação que se apresenta. Este é o segundo engano que sugere o inimigo,
fazendo-te crer que não tens forças para combater e vencer tuas paixões. Em primeiro lugar, é mister que saibas, como diz o apóstolo, que Deus é fiel e não permite que sejamos tentados com violência superior às nossas forças. Além disso, se agora não és capaz de resistir, como podes ter esperança de consegui-lo depois, quando o inimigo não cessar de induzir-te a novos pecados e tiver sobre ti muito mais força que antes, enquanto tu serás mais fraco? Se pensas que agora não podes extinguir essa chama, como crês que a apagarás mais tarde, quando ela lavrar com mais violência? Afirmas que Deus te ajudará, mas esse seu auxílio poderoso ele te dá agora, porque não queres valer-te dele para resistir. Esperas acaso que Deus multiplique seu auxílio e sua graça a teu favor, quando tiveres avolumado as tuas culpas? E se desejas maior socorro e mais forças, por que é que não os pedes a Deus? Duvidas talvez da fidelidade do Senhor que prometeu conceder tudo o que se lhe pedir? Deus não se esquece de suas promessas. Recorre a Ele e dar-te-á a força de que necessitas para resistir à tentação. Deus, segundo a palavra do Concílio de Trento, não ordena coisas impossíveis. Ao dar o preceito, quer que façamos o que estiver ao nosso alcance, com o auxílio atual que nos proporciona. E se este auxílio não for suficiente para resistir, nos exorta a que o impetremos mais, pois pedindo-lhe com os devidos requisitos, o concederá certamente. Vamos rezar juntos. Ó meu Deus, por terdes sido vós tão bondoso para comigo, é que eu tenho sido tão ingrato para convosco. Como a porfia, Senhor, afastei-me de vós e vós a procuraram. Vós acumular-me de bens e eu a ofender-vos. Ó meu Deus, mesmo que fosse somente pela vossa bondade para comigo, devia inflamar-me no amor que vos devo, porque à medida em que eu avolumava as culpas, vós me aumentáveis a graça para emendar-me. Como é que merecia a luz com que iluminais a minha alma? Agradeço-vos, meu Deus, de todo o coração, e espero ir agradecer-vos eternamente no céu, pois os merecimentos de vosso sangue preciosíssimo me inundam, me infundem consoladora esperança de salvação, fundada na imensa misericórdia que me tendes prodigalizado. Espero, entretanto, que me dareis força para nunca mais vos trair, e proponho, com auxílio de vossa graça, preferir 1000 vezes a morte a tornar a ofender-vos. Basta de ofensas que vos fiz. Quero passar o resto da vida entregando-me a vosso amor, e como não hei de amar um Deus que morreu por mim e que me tem aturado com tanta paciência, apesar das ofensas que pratiquei, arrependo-me de todo o coração, Deus de minha alma, e quisera morrer de dor. Se na vida passada me apartei de vós, agora amo-vos sobre todas as coisas mais que a mim mesmo. Eterno Pai, pelos merecimentos de Jesus Cristo, socorrei o miserável pecador que vos deseja amar. Maria, minha esperança, ajudai-me. Alcançai-me a graça de recorrer sempre a vosso divino Filho e a vós, todas as vezes que o inimigo me excitar a cometer novos pecados. Ponto 2º. Dizes que o Senhor é Deus de misericórdia. Aqui se oculta o terceiro engano muito comum entre os pecadores e pelo qual não poucos se condenam. Escreve um sábio autor que mais almas envia ao inferno a misericórdia do que a justiça de Deus, porque os pecadores, confiando temerariamente naquela, não deixam de pecar e se perdem. Isso é um problema muito difundido nos nossos dias hoje. O Senhor é Deus de misericórdia. Quem o nega? Contudo, quantas almas manda Deus todos os dias às penas eternas? É na verdade misericordioso, mas é também justiceiro. E este predicado obriga a castigar quem o ofende. Usa de misericórdia com aqueles que o temem.
Aqueles, entretanto, que o desprezam e abusam da clemência divina para continuar a ofendê-lo, têm que resplandecer somente a justiça de Deus. E com toda razão, porque o Senhor perdoa o pecado, mas não pode perdoar a vontade de pecar. Aquele que peca, diz Santo Agostinho, pensando que se arrependerá depois de ter pecado, não é penitente, mas zomba de Deus e o menospreza. Ora, o apóstolo nos adverte de que Deus não consente que zombem dele. E que risão maior haveria do que ofendê-lo e quando quisermos, e ainda aspirar à glória? Assim como Deus foi tão misericordioso para comigo em minha vida passada, espero que o será também no futuro. Este é o quarto engano. Porque o Senhor se compadeceu de ti agora, porventura usará sempre de clemência e não o castigará jamais? Muito pelo contrário. Quanto maior tenha sido sua clemência, tanto mais deves temer que deixe de perdoar-te e que te castigue com rigor se voltares a ofendê-lo. Não digais, exclama o eclesiástico, pequei e não recebi castigo, porque o Altíssimo, ainda que paciente, é justiceiro. Quando sua misericórdia chega ao limite que determinou para cada pecador, passa a castigá-lo por todas as culpas que o ingrato cometeu. E a pena será tanto mais dura quanto mais tempo Deus esperou o culpado, diz São Gregório. Se vires, pois, meu irmão, que apesar de tuas frequentes ofensas a Deus, ainda não foste castigado, deves dizer: Senhor, grande é meu reconhecimento, porque ainda não me condenastes ao inferno que tantas vezes mereci. Considera que muitos pecadores, por culpas menos graves que as tuas, foram condenados irremediavelmente. Trata, por isso, de satisfazer por teus pecados mediante o exercício da penitência e de outras boas obras. A benevolência com que Deus te tratou deve ensinar-te não só a deixar de ofendê-lo, mas a servi-lo e amá-lo sempre, tendo em vista a imensa misericórdia que te fez de preferência a outros. Vamos rezar juntos. Meu Jesus crucificado, meu Redentor e meu Deus, a vossos pés se prostra este traidor infame, envergonhando-se de comparecer ante vossa presença. Quantas vezes vos tenho desprezado, quantas vezes prometi não tornar a vos ofender. Entretanto, minhas promessas foram outras tantas traições, pois assim que se me ofereceu ocasião de pecar, esqueci-vos e vos abandonei novamente. Dou-vos mil graças, porque ainda não me condenastes ao inferno, e me permitis estar a vossos pés, iluminando minha alma e me atraindo a vosso amor. Quero amar-vos, Salvador, e jamais desprezar-vos, pois bastante me tendes esperado. Infeliz de mim, se apesar de tantas graças recebidas, tornasse a ofender-vos. Senhor, estou resolvido a mudar de vida e quero amar-vos na proporção em que vos ofendi. O que me consola é considerar que sois a bondade infinita. Arrependo-me de todo o coração de vos ter desprezado e vos ofereço para o futuro todo o meu amor. Perdoai-me pelos merecimentos de vossa sagrada paixão. Esquecei os pecados com que vos injuriei e dai-me forças para vos ser sempre fiel. Amo-vos, meu sumo bem. Espero amar-vos eternamente e não quero tornar a abandonar-vos. Ó Maria, Mãe de Deus, uni-me a meu Salvador Jesus Cristo e alcançai-me a graça de jamais apartar-me de seus benditos pés. Em vós confio. Ponto terceiro. Ainda sou moço. Deus tem compaixão da mocidade. Mais tarde entregar-me-ei a Ele. Consideremos este quinto engano. És moço, mas não sabes que Deus conta os pecados de cada homem e não os anos? Quantos tens cometido? Muitos velhos haverás que não tenham feito nem a 10ª parte dos que cometestes. Ignoras que o Senhor fixou o número e a medida das culpas que a cada pecador há de perdoar?
O Senhor, diz a Escritura, espera com paciência para castigar as nações da plenitude de seus pecados, quando chegar o dia do juízo. Quer dizer que o Senhor é paciente e espera até certo limite. Logo, porém, que se encha a medida dos pecados que a cada homem quer perdoar, cessa o perdão e ele executa o castigo, ferindo-o de morte súbita no estado de condenação em que se acha, ou abandonando-o a seu pecado, que é pior castigo que a morte. Se possuis um terreno que cercaste e, apesar de o teres cultivado durante longos anos com gastos consideráveis, vês que não te dá fruto algum, que farás? Arrancas-lhe o cercado e o deixas abandonado. Pois bem, teme que Deus não proceda do mesmo modo contigo. Se continuas pecando, irás perdendo o remorso da consciência e não pensarás na eternidade, nem em tua alma. Perderás quase de todo a luz que nos guia. Acabarás por perder todo o amor. Com isto, podes considerar abatida a cerca que te defendia para dar lugar ao abandono de Deus. Examinemos, enfim, o derradeiro engano. Dizes: é verdade que com este pecado perderei a graça de Deus e ficarei condenado ao inferno. Pode assim suceder que me condene, mas também pode acontecer que me confesse logo e me salve. Concedo que assim possa ser. Desejo que te salves. Não sou profeta, e, portanto, não me é dado asseverar com certeza que depois de cometido esse novo pecado, já não haverá para ti perdão de Deus. Contudo, não podes negar que se depois de tantas graças que o Senhor te concedeu, voltas a ofendê-lo, é muito fácil que para sempre te percas. Assim o patenteia a Sagrada Escritura. O coração rebelde será oprimido em seus males. Os que cometem maldades serão exterminados. Aquele que semeia pecados colherá por fim castigos e tormentos. Chamei-vos, disse Deus, e vós não quisestes ouvir-me. Também eu me rirei da vossa ruína. A mim pertence a vingança, e eu lhes darei o pagamento a seu tempo. Deste modo fala a Sagrada Escritura dos pecadores obstinados, e assim o exigem a razão e a justiça. E não obstante, dizes que apesar de tudo talvez te salvarás. Repetirei que isso não é impossível. Entretanto, não constitui tremenda loucura arriscar a eterna salvação por um talvez? E por um talvez tão pouco provável? É por este negócio de tão pouco valor que podemos nos pôr em tão grave risco? Vamos rezar juntos. Meu amantíssimo Redentor, prostrado a vossos pés, agradeço-vos de toda a minha alma que, apesar de minhas ofensas, não me abandonastes. Quantos há que menos vos ofenderam do que eu e não receberam as inspirações que agora me dais? Vejo que quereis realmente salvar-me. E eu uno aos vossos os meus desejos. Quero exaltar eternamente no céu a vossa misericórdia. Espero, Senhor, que já me haveis perdoado. Se, entretanto, ainda não recuperei vossa graça porque não soube arrepender-me de minhas culpas como devia, agora me arrependo de todo o coração e as detesto mais que todos os males. Perdoai-me por piedade e aumentai em mim a dor de vos ter ofendido, meu Deus, suma e inefável bondade. Enchei-me de dor e amor, mesmo que vos ame sobre todas as coisas, ainda é pouco. Quero amar-vos mais e vos peço e de vós espero alcançar esse grande amor. Ouvi-me, meu Jesus, já que prometestes ouvir a quem vos suplica. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, o mundo inteiro afirma que nunca deixais desconsolado a quem a vós se recomenda. Depois de Jesus Cristo, sois minha única esperança. A vós, Senhora, eu recorro e em vós confio.
recordai-me a vosso divino Filho e salvai-me. Concluindo então esse nosso instante de retiro quaresmal diário, vamos rezar pelas santas almas do purgatório e pelas almas de todos os nossos entes queridos falecidos, pela nossa própria conversão, salvação e santificação, para que não caiamos mais nas tentações do inimigo, e também rezemos por aqueles que nos cercam, por todas as pessoas no mundo inteiro, especialmente os mais pecadores. Pedimos a conversão, salvação e santificação de todos nós. Tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Jesus, e eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. São Patrício, rogai por nós. São Pio de Petreutina e todos os santos, beatos e servos de Deus, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, é nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. São José, patrono da boa morte, rogai por nós que recorremos a vós. São José, patrono da boa morte, rogai por nós que recorremos a vós. São José, patrono da boa morte, rogai por nós que recorremos a vós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, concluímos aqui então mais um dia do nosso instante de retiro quaresmal. Retornaremos amanhã, com a graça de Deus, para mais uma consideração sobre as verdades eternas, guiados por Santo Afonso Maria de Ligório e esse fabuloso, fantástico livro que ele nos deixou, o Preparação para a Morte. Deus te abençoe, a você, a sua família, cada uma das suas necessidades. Nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Tchau.